Olá, bem-vindos a mais uma análise da newsletter Descarbonização Competitiva. Chegamos à edição 18, cobrindo aí a semana de 7 a 13 de setembro de 2025. O nosso papo aqui, como sempre, é extrair o que tem de mais importante, né? E os contrastes que a própria análise da newsletter traz sobre essa transição energética, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Exatamente. E essa edição, olha, tá recheada de exemplos que mostram bem essa dinâmica. A gente vai tentar conectar os pontos, né? Ver não só a notícia em si, mas o que ela significa nesse cenário maior da descarbonização e da competitividade. Perfeito. E nesta semana o que fica muito claro é uma tensão, sabe? De um lado, muito avanço tecnológico, muita ambição para descarbonizar, do outro, a gente tropeça na realidade, né? Infraestrutura antiga, custo para implementar as novidades e, claro, os interesses econômicos que ainda estão muito presos nos fósseis. Vamos fundo nisso. É isso aí. A análise da newsletter dessa semana mostra bem como esses fios se conectam, ou às vezes entram em conflito mesmo. Vamos explorar não só as notícias, mas, tipo assim, o que elas indicam sobre o ritmo real, sabe? E a direção dessa transformação toda, que é super complexa. Mexe com tecnologia, com empresa, com política pública. Bom, vamos começar então pelo quebra-cabeça da energia. A nuclear parece que está voltando com força, né? França, China, Estados Unidos, todo mundo falando em reator novo. Sim, tem um movimento claro, a busca por fonte firme, sabe? Que não pare quando não tem sol ou vento e que seja de baixo carbono. Tá trazendo a nuclear de volta para a conversa. A análise na newsletter até destaca os SMRs, né? Os reatores modulares pequenos. É uma aposta tecnológica importante. Eles prometem ser mais baratos, mais rápidos de construir, pelo menos na teoria, né? Ajudaria a complementar as renováveis, mas bom, os desafios de sempre continuam aí. Custo final real, o tempo que leva para ficar pronto, o que fazer com o lixo nuclear, tudo isso a análise da newsletter pontua como crítico ainda. E olhando para o mar, né? Teve um artigo no Valor que a newsletter destacou falando do papel gigante dos oceanos. Não só a eólica offshore, que a gente já ouve mais falar, mas também captura de carbono. É isso mesmo. O potencial do oceano é imenso, sem dúvida, para energia renovável, para tirar carbono da atmosfera, para a bioeconomia marinha. E para o Brasil, com essa costa enorme que a gente tem, as oportunidades são gigantescas. Mas olha, tem um porém que a newsletter levanta e é crítico. Mineração no fundo do mar. Tem muito mineral lá, essencial para bateria, para tecnologia limpa. Mas o risco ambiental para aqueles ecossistemas, que a gente nem conhece direito, é enorme. E pode até atrapalhar o papel do oceano de absorver carbono. É um dilema pesado, né? Precisa do recurso, mas tem que preservar. É, complicado. E enquanto a gente busca a fonte nova, tem os desafios das atuais. A Gerdau, por exemplo, teve cortes grandes na geração solar dela. Isso mostra bem a fragilidade, né? Quando não tem um backup firme. Exato. Esse caso da Gerdau ilustra perfeitamente o desafio. A geração renovável varia muito, né? Então, precisa de sistema híbrido e, principalmente, armazenamento de energia. Só que armazenamento em larga escala ainda é caro. E a análise da newsletter toca num outro ponto. O que fazer quando gera demais e não tem para quem vender? Quem garante a estabilidade da rede? Para a indústria que consome muita energia, isso é chave. Mas olha que curioso, ao mesmo tempo a newsletter mostra um crescimento enorme da geração solar em empresa média. Isso prova que a tecnologia funciona para esse segmento, mas reforça a necessidade de integrar tudo isso na rede de forma inteligente, né? Senão o sistema não aguenta. E aí a tecnologia tenta dar resposta para esses riscos. A parceria Eletrobras e Google usando inteligência artificial para prever o tempo, para dar mais resiliência para o sistema elétrico. Ah, essa aplicação de IA é muito estratégica. Ajuda a planejar melhor, otimiza a operação, pode reduzir custo e, o mais importante, aumenta a segurança contra evento climático extremo, que estão ficando mais comuns, né? A newsletter conecta isso com a ideia de resiliência climática. Não é só cortar a emissão,
tem que adaptar a infraestrutura. E a análise aponta que está crescendo a pressão para a empresa, principalmente as de bolsa, avaliarem e mostrarem esses riscos para os investidores. Mudando um pouco o foco, vamos para a mobilidade. Também está uma revolução, né? E com seus desafios. O Brasil chegou a 47 mil pontos de recarga para carro elétrico. Parece bastante, mas... Tá dando conta? É um avanço importante, com certeza. Expandir a rede é vital para a galera adotar o carro elétrico. Mas a análise da newsletter coloca uns mas aí, a qualidade do serviço nesses pontos, a chatice de ter vários tipos de conector e talvez o ponto mais crítico para isso continuar crescendo, como que essas estações vão ganhar dinheiro. Precisa ter um modelo de negócio claro e rentável, senão o investimento privado não vai acompanhar o aumento da frota, né? E se a recarga já é um desafio, o que fazer com a bateria velha é outro, né? Teve uma notícia preocupante do Reino Unido. Um monte de bateria de carro elétrico acumulada, sem ter o que fazer, sem reciclagem direito. Nossa, isso é um alerta gigante, é um sinal vermelho mesmo. A mobilidade elétrica só vai ser sustentável de verdade se a gente fechar o ciclo, se for circular. A análise da newsletter usa esse exemplo do Reino Unido como um aviso claro para o Brasil. A gente precisa urgentemente criar um sistema para coletar, levar de volta e reciclar essas baterias. E tem que ser antes que isso vire um problemão ambiental e logístico. E tem a ver também com depender menos de mineral crítico importado, né? Reciclar aqui ajuda nisso. E quem está se mexendo nesse mercado? A WEG inaugurou um centro de assistência técnica para veículo elétrico aqui no Brasil. Isso é relevante, fortalece o pós-venda, né? Que dá confiança para o consumidor. A análise da newsletter destaca como empresas brasileiras de tecnologia, tipo a WEG, podem ganhar dinheiro não só vendendo equipamento, mas oferecendo serviço, desenvolvendo conhecimento aqui mesmo nesse mercado novo. Saindo um pouco do carro individual, mas ainda na mobilidade. Um dado que preocupa: o uso do metrô no Brasil continua baixo depois da pandemia. Isso é um desafio sério para a saúde financeira do transporte público. Com mais gente trabalhando de casa, os hábitos mudaram. A análise da newsletter aponta que precisa repensar o modelo, talvez integrar melhor os transportes, ter tarifa flexível, incentivo para atrair o passageiro de volta. Afinal, transporte público eficiente é chave para a cidade ser sustentável, ter menos trânsito, né? Agora, vamos olhar para os materiais, combustíveis para a indústria. Um movimento que chamou a atenção: a ExxonMobil investindo em grafite para bateria, mas diante do petróleo fazendo isso. O que significa? Significa muita coisa. Primeiro, mostra a pressão que as petroleiras estão sofrendo para diversificar, para se posicionar nessa transição. Segundo, é uma busca por controlar mais partes da cadeia da eletrificação. Mas o ponto mais fundo que a newsletter traz é sobre a geopolítica dos materiais. O grafite natural, sabe? A China domina quase 95% da mineração e praticamente 100% do processamento. É uma concentração absurda. Então, o movimento da Exxon e de outras empresas é também para fugir dessa dependência, buscar outras fontes, desenvolver grafite sintético. É quase uma aposta contra o próprio negócio principal deles, né? Interessante. E enquanto a Exxon olha para o futuro elétrico, a newsletter também diz que outras petroleiras continuam bem focadas no presente fóssil, priorizando explorar mais petróleo e gás aqui na América Latina. Como a gente entende isso? É o grande paradoxo da transição, né? O discurso é todo para o futuro de baixo carbono, mas o dinheiro de curto e médio prazo de muita empresa grande ainda vai forte para o petróleo e gás. Principalmente aqui na nossa região, que tem reserva grande. A análise da newsletter destaca bem essa tensão, o dinheiro indo para fóssil versus as metas climáticas. Isso levanta perguntas sérias sobre o ritmo real da transição e o que significa, na prática, o compromisso de neutralidade de carbono para essas empresas. E nesse cenário, a Petrobras está avaliando investir em etanol de milho. É uma aposta nos nossos biocombustíveis. Com certeza, é um movimento estratégico importante da Petrobras. O etanol de milho está crescendo muito, né, principalmente no centro-oeste, ajudando a complementar a cana. A análise da newsletter vê isso como um jeito claro da Petrobras aumentar a presença em combustível líquido renovável, já pensando em alternativas para o petróleo lá na frente, e também ajuda a garantir o abastecimento de etanol aqui e fortalece a posição do Brasil como líder mundial em bioenergia.
E no agro, que é super importante para a gente, a newsletter falou de pesquisa em confinamento para cortar a emissão na pecuária. Ah, isso é fundamental. Reduzir o metano do gado é chave para a imagem e para a competitividade do nosso agronegócio lá fora. A análise da newsletter aponta que investir em confinamento mais sustentável, que polua menos e seja mais eficiente, não é só questão ambiental, é estratégia comercial para vender para mercado mais exigente e atrair investimento verde para o setor. E falando em indústria pesada, a questão do aço verde no Brasil. Uma reportagem disse que a gente ainda está muito na pesquisa sem escala comercial. Essa é a percepção geral mesmo. Mas a análise da newsletter faz uma ressalva importante. O Brasil já tem uma forma de fazer aço de baixo carbono usando carvão vegetal de biomassa sustentável. Claro, essa rota tem limite de escala, não dá para tudo, e precisa desenvolver outras, como usar hidrogênio verde. Mas o maior desafio mesmo que a análise aponta é grana e ciclo de investimento. Trocar um alto forno que ainda funciona por décadas por uma tecnologia nova e caríssima precisa de modelo de negócio, financiamento, talvez até regra do governo para fazer essa troca acontecer mais rápido em equipamento que dura tanto tempo. É complicado. E na parte de regra, de regulação, teve uma decisão meio polêmica da ANP, né? Não definiram prazo para acabar com o diesel S500, aquele mais poluente. Essa falta de definição é ruim em vários sentidos. A análise da newsletter critica bastante. Atrasa o ganho ambiental, óbvio, cria insegurança para todo mundo, transportadora, montadora, distribuidora. A gente corre o risco de ficar para trás nos padrões internacionais de combustível, o que pode até virar barreira comercial, e ainda facilita a fraude no mercado. É um exemplo claro de como não agir na regulação pode frear a transição. Olhando para a infraestrutura de gás agora, a TBG está avaliando usar o Gasbol, aquele gasoduto que vem da Bolívia, para trazer o gás lá de Vaca Muerta, na Argentina. Essa possibilidade ajuda na integração de energia aqui na região e pode aumentar a segurança do abastecimento de gás para o Brasil. Mas, a análise da newsletter pondera que isso também significa reforçar a dependência de um fóssil no médio prazo. Tem que equilibrar essa necessidade de segurança agora com as metas de descarbonizar lá na frente. Talvez ver o gás como transição, mas já planejando como substituir ele depois. Vamos para a esfera global agora. Fomento, COP. Com a COP30 chegando em Belém, a newsletter destacou que estão olhando mais para descarbonizar navio e avião. São os setores que chamam de difíceis de abater, onde eletrificar direto é muito complicado. Reduzir a emissão deles é crucial para as metas globais. A análise da newsletter aponta que, apesar de ter fórum internacional para discutir, chegar num acordo é difícil. Muita questão geopolítica, interesse comercial misturado com a parte técnica. O SAF, por exemplo, combustível sustentável de aviação, é promissor, mas tem debate sobre de onde vem a matéria-prima, se compete com comida, se usa muita terra, e tem regra, tipo na Europa, que pode limitar o uso de algumas formas de produção. Outro ponto importante, no fomento, a África buscando 50 bilhões de dólares por ano para financiar as soluções climáticas deles. Essa demanda mostra o buraco enorme que existe entre o que os países em desenvolvimento precisam de dinheiro para o clima e o que realmente chega. Pressiona os países ricos a cumprirem as promessas. A análise da newsletter vê potencial para isso mudar os fluxos de dinheiro no mundo, mas levanta uma preocupação importante. Como garantir que essa grana seja bem usada, que gere desenvolvimento de verdade, que não tenha desvio, que os projetos funcionem. É a questão da capacidade de absorção e da governança, E contrastando com essa dificuldade em algumas áreas, o hidrogênio limpo parece que está atraindo dinheiro. O investimento global passou de 110 bilhões de dólares em 2025. Esse número mostra que mesmo com gente duvidando do custo e da infraestrutura, o hidrogênio limpo, seja verde ou azul, continua sendo uma aposta forte para muito investidor e governo. Mas a análise da newsletter é bem pé no chão. O desafio agora é fazer o custo de produzir bater com a viabilidade econômica e construir toda a infraestrutura que precisa para produzir, transportar, guardar, usar, para ele poder competir de verdade. As rotas que parecem mais prováveis no começo são substituir o hidrogênio cinza, que já usam na indústria, e talvez levar energia limpa de um lugar para o outro.
Mas, como a análise conclui, ainda é uma tecnologia que está se provando, buscando seu espaço no futuro da energia. Falando em ação concreta, teve uma história legal da Índia. Um distrito lá mobilizou a comunidade e plantou 15 milhões de árvores. Nossa, isso é um exemplo muito forte do poder do engajamento local para o reflorestamento. A análise da newsletter usa isso para sugerir que o Brasil, com o nosso potencial enorme de restaurar a floresta, podia se inspirar. Une gente, governo e empresa em programa estruturado com meta clara, dando apoio técnico, material. E do lado do mercado, uma notícia sobre as empresas chinesas de energia solar. Estão tendo prejuízo bilionário por causa da competição super acirrada lá. Isso mostra a dinâmica de mercado por trás da queda de preço dos painéis, né? A briga está tão forte que está espremendo a margem de lucro e deve levar a empresa fechando ou se juntando lá na China. A análise da newsletter aponta que isso mexe com a cadeia de fornecimento no mundo todo e, olha que irônico, pode até criar chance para outros países diversificarem de onde compram, talvez até produzir aqui, para depender menos da China. Então, resumindo a semana pela lente da análise da newsletter, a gente viu promessa tecnológica, tipo nuclear e IA para o clima, mas convivendo com desafio prático, tipo sol que some e bateria para reciclar. Vimos empresa como Exxon e VEG se mexendo na transição, mas o dinheiro para explorar fóssil continua firme. Vimos recorde de investimento em hidrogênio, mas gargalo na regra, como a do diesel S500 que não sai do lugar. É um cenário cheio de contrastes mesmo. Exatamente. A análise dessa semana pinta esse quadro. A transição acelera em algumas coisas, mas tem freio e contrapeso importante em outras. E isso leva a gente para uma reflexão final que a própria análise sugere, talvez um pouco para provocar mesmo. Com tanto dinheiro indo ao mesmo tempo para fóssil e para tecnologia limpa, qual vai ser o sinal de verdade, o ponto de virada real que vai mostrar que a matriz energética global mudou de curso para valer? O que vai dizer para a gente que saímos das metas no papel para uma mudança estrutural definitiva? É algo para a gente continuar de olho, né? E analisando. Excelente ponto para a gente ficar atento. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa exploração detalhada da 18ª edição da newsletter Descarbonização Competitiva. Agradecemos muito a companhia de todos vocês nesta análise, esperamos que tenham gostado e que os insights que a gente discutiu aqui sejam úteis. Voltamos na próxima semana com a análise da próxima edição da newsletter. Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.